tudo bem? Essa é a primeira entrevista aqui da Rock in Rio Innovation Week. Nós assistimos uma palestra incrível, sensacional, melhor até agora, do Riva Dávila, o Riva. Falou muito sobre educação, sobre inovação da educação, das experiências. Riva, brigadão por participar do AAA. Obrigado pelo convite, cara. Se pudesse se apresentar. Bom, eu sou o Riva Dávila Drummond, eu trabalho na Arizona State University, eu sou professor, sou Clinical Professor da WPKR School of Business e sou o responsável pela área internacional do nosso Centro de Inovações de SkySong, uma área chamada EdPlus. E, Alan, o que você destacaria da palestra do Riva? Eu acho que a palestra do Riva trouxe algumas reflexões muito interessantes. Primeiro, sobre a forma como as empresas enxergam inovação de uma maneira que geralmente é completamente distorcida. O Riva vai poder falar um pouco mais disso. O Riva também falou muito sobre a educação e a revolução pela qual esse processo educacional tem que passar, né? Que é muito mais, aliás, é uma estupidez imaginar que as universidades vão desaparecer. Não é por aí o caminho, mas elas vão ter que se reinventar, e ele falou bastante disso também. E por último, eu acho que o Riva também falou, entre outras tantas coisas, dos modismos e do quanto eles nos atrapalham, né? Tudo é moda, startup é moda, falar de inovação é moda, mas o que tem de concreto por trás disso? Eu gostei muito da visão de simplificação de todas essas coisas que o Riva apresentou. E eu acho que um ponto de partida, no começo da sua palestra, eu gostei demais daquele ponto de respostas rápidas que estão erradas, né? E aí o modismo traz isso, né? Porque as empresas começam a olhar, porque tal empresa fez uma aceleradora, a outra agora investiu em startup e tudo mais, e trazem respostas prontas, pré-fabricadas, rápidas, e que provavelmente estão erradas. Porque no fundo, toda inovação, depois que você faz ela acontecer, é simples, né? Isso é óbvio, isso é simples. Mas o que eu sempre digo é que para toda pergunta complexa e difícil tem sempre uma resposta que é rápida, fácil, simples e 99% das vezes errada, que é preciso passar tempo aprendendo sobre o processo e experimentando sobre ele. Então você tem ciclos de aprendizado, tem ciclos de prototipação, o processo é interativo, você vai aprendendo até chegar naquela solução. Então eu olho hoje, o iPad, uma solução óbvia, simples, né? Mas foi quanto tempo para chegar até lá, quanto tempo para desenvolver aquela solução. Então a inovação para mim é responder uma pergunta que eu acho complexa e difícil quando você faz, né? Que problemas o seu cliente ou o seu prospect está querendo resolver? Que tarefas ele quer executar? E como é que eu posso ajudá-lo de forma lucrativa e tornar a vida dele mais fácil, simples, barata, conveniente e interessante? E esse problema se remete à educação, como você bem falou. Tem gente achando que vai resolver a educação dando um iPad com todos os livros do curso para o garoto, para o jovem, é tudo que ele não quer, né? Então nosso desafio é como é que eu torno a universidade, a vida acadêmica, a escola mais interessante, mais engajadora, mais produtiva, mais estimulante, que é um desafio complexo, não tem resposta simples. Vamos fazer makerspace. Não vai resolver. Se você não passar a entender, a pensar sobre o futuro da educação, a pensar em metodologias que são sim viciantes no bom sentido, né? Não nos aplicativos que a gente está usando, mas como é que você pode empacotar e pegar e construir metodologias e treinar pessoas para facilitar, para tornar um processo que seja à distância, virtual, que seja presencial, de uma forma totalmente diferente. Então eu acho que a gente vai ter esse desafio, concordo com você, né? A universidade não vai acabar, não vai deixar de ser relevante, ela vai continuar. Agora ela vai ter que ser reinventada em vários aspectos, na pesquisa, né? Nós estamos olhando já pesquisas hoje de gente olhando para dados de formas não convencionais, altamente inovadoras. Vamos ter que reinventar os espaços de aprendizado. Eu não falo mais sala de aula, porque isso aqui é um espaço de aprendizado, né? Hoje eu aprendo em qualquer lugar, essa ideia sempre existiu, né? Vamos ter que reinventar os espaços de aprendizado. Agora vamos ter que investir em capacitação, vamos ter que investir em boas metodologias de facilitação e é por aí que a gente vai, não é trivial. Do lado das empresas, você trouxe alguns exemplos muito interessantes, quando você fala, por exemplo, que tem empresa que acha que promover mudança e caminhar no caminho, na direção, né, de uma transformação digital, pautada em inovação e tal, é criar lá um templo dos eleitos, que os caras ficam lá na área de inovação e tal, e parece que o caminho não é muito esse, né? O que você fala sobre isso? Eu acho que sim, boa pergunta, obrigado. São duas. Você está levantando as bolas aqui para bater. Essa é a ideia. São duas coisas interessantes. Primeiro, quando me pedem para falar de transformação digital, os caras estão achando que é tecnologia. Transformação digital não é uma iniciativa de tecnologia, ela vai ser suportada por tecnologia para dar escala. Mas quando eu falo em transformação digital, eu estou repensando a empresa, a estratégia da empresa, em 5 arenas, né? Clientes, consumidores, valor, inovação e dados. Então, assim, eu gosto de esclarecer essas coisas, até para falar, olha, você quer me contratar para fazer isso mesmo? Não é bem isso
que você está achando que ainda serve, né? E a segunda pergunta, você estava falando os eleitos, né? Aquela criação da área de inovação, laboratórios de inovação. Quando eu estava no MBA da Fundação Dom Cabral, eu criei uma área chamada Fodópolis. Existia uma cidade onde todo mundo é foda, porque todo mundo tem todo mundo tem as respostas para tudo, né? Quer dizer assim, eu sempre falo que para você aprender, não interessa se é doutor, se é diretor, presidente, você não sabe tudo. Você tem que partir do princípio que você não sabe. Ser humilde não é ser subserviente. Assim, eu não vou abrir mão de colocar o que eu penso, de colocar. Agora, se a tua ideia for melhor que a minha, o teu conhecimento for melhor, eu sempre aprendo, não tem nenhum problema, né? Então, nesse sentido, assim, muitas empresas falam assim, como é que eu estruturo a inovação? Depende, né? Uma startup, isso não é tão um problema no começo. Mas quando a empresa cresce, ou uma empresa já madura, eles querem estruturar, muitas vezes não pensam sobre esse processo. Eu crio uma área de Fodópolis. Eu crio um departamento de inovação. É errado? Não. Mas você tem que entender a cultura da organização, a forma de... A organização é uma arena política, de como é que eu vou estruturar aquilo para fazer bem e não fazer mal para a empresa. Então, quando eu crio lá, eu fui em muitas empresas, eu chegava caminhando, onde é que é a área de inovação? Pessoal, se eu quero ir no Olimpo, o Olimpo são os deuses. Aquela fala já me revela, há problemas. Ou teve uma empresa uma vez pública que me falou assim, o senhor quer ir lá no Sambódromo, né? Aí eu fiquei curioso. É uma definição um pouco usual. A inovação em Sambódromo, porque o Sambódromo é o seguinte, o cara falou comigo, tem uns caras que empurra o carro alegórico na Marquês de Sapucaí e tem os caras lá em cima mandando beijinho. Esses caras, você quer falar com os caras que mandam beijinho, né? É um problema pensar. Então, eu peço às pessoas que pensem sobre inovação, não com um modelo fechado, tem que ser a minha... Não tem receita. Agora, você tem que pensar um framework, um modelinho. Então eu falo, olha, qual a estratégia? Que não é planejamento estratégico. Né? Quer dizer, como é que você vai gerar crescimento desse negócio? A pergunta é essa. Que fatores você pode antecipar que vão dificultar a tua execução? Que ferramentas você vai usar que conversam com a estratégia e que são bacanas dentro da tua cultura, né? Eu falei lá que a cultura devora a estratégia no café da manhã, a frase do Drucker, né? Sim. E depois como é que você vai medir o processo? Agora, se você quiser acrescentar mais um elemento, um modelo, mais dois, é problema seu. Agora, você precisa ter um ponto de partida para falar a mesma língua, para ter o mesmo quadro de referência e trazer as pessoas para ali, brigarem por suas ideias, por suas propostas, etc. E nas perguntas difíceis, a tua narrativa foi incrível, mostrando a foto da desigualdade é uma coisa impressionante, né? Quando você mostra uma foto que tem 3 ou 4 casas com piscinas separadas por um grande muro e logo do lado a favela, né? A realidade de BH é que é a realidade do Brasil todo. E daí você mostrou uma série de estatísticas mostrando que o Brasil, enfim, um pouco investe, tem poucas iniciativas, mas o que mais me chamou a atenção é que você mostrou dado após dado, pesquisa após pesquisa, e o Brasil não aparecia em nenhuma delas. Como é que você está vendo isso no Brasil? Eu fiquei muito deprimido, estava dando aula em Hong Kong agora, programa de mestrado, doutorado lá, e fui comparar Hong Kong e Brasil, né, com aqueles mesmos dados, nunca tinha feito isso, fiquei realmente muito, me baqueou aquilo, assim, nós estamos muito longe, né, e os alunos dos meninos de Hong Kong, os jovens, né, empreendedores, cara, achavam que era ruim lá, né, eu falei, pô, cara, vamos visitar o Brasil, pra vocês verem o que é abrir uma empresa, fechar uma empresa, o que é pagar impostos, você não consegue compreender a carga tributária, o Estado brasileiro te trata como um cara do mal, você é um sujeito do mal, do mal. Você a premissa é essa. Não parte do dizer que você é um cidadão do bem, correto, honesto, né, que paga seus impostos, então tem uma série de burocracia. Então, a hora que você olha para aqueles dados, assim, eu acabo com essa ideia no Brasil de que aqui é legal para inovar, de que é legal para empreender, vamos separar as coisas, né? Eu falo, eu acredito em Deus, todos os demais tragam dados para a conversa. Então, quando eu olho assim, estamos falando disso, Ricardo Amorim publicou há pouco no Facebook algo parecido. É o país que tem muito empreendedor e pouca inovação, se não me engano. Exatamente. Eu não lembro o artigo inteiro, mas achei muito interessante a abordagem, que é o que eu venho falando há muito tempo. Então, quando você começa a olhar dados como investimento em P&D, no percentual do PIB, comparado com o número de pesquisadores para cada 1.000 empregados, não estamos no mapa. Global Innovation Index, perdendo para o México, na América Latina, para o Chile, com todo respeito, pô. A economia brasileira é extremamente maior, mais complexa, mais pujante, né? País todo construindo competência digital, não estamos lá também. Olha o PISA, né? O Programa de Avaliação Internacional de Estudantes. Então, assim, a hora que você começa a olhar, olha, o Brasil é um país muito difícil para dar certo, muito difícil para inovar. E os nossos empreendedores que têm sucesso são heróis. Né? E nós não contamos a história desses caras. Os americanos têm biografia de todo mundo. Thomas Edison, eu li mais de 200 artigos sobre Thomas Edison. Quantas fizemos sobre Alberto Santos Dumont, sobre Carlos Chagas, sobre Oswaldo Cruz, caras geniais, Osiris Silva, né, que presidiu o nosso conselho, né? Tive a honra de, inclusive que me faz a introdução do meu novo livro, é o Osiris. A gente não conta a história desses caras no Brasil, até para estimular essa moçadinha que está começando, olha, caras geniais. Eu escrevi um livro sobre o maior atacadista do Brasil, que é o Martins, o Alain Martins, uma história fabulosa de um cara que não teve a oportunidade de estudar. Né? Então, assim, eu mostro que o Brasil não é um lugar bom para inovar,
mas eu gosto de enaltecer, cara, um povo altamente criativo. E o que acontece é que a gente, por essa falta aqui, nós jogamos na lata de lixo milhões de pessoas potencialmente inovadoras, quer dizer, são criativos, se viram, né? Eu não falo do jeitinho não, tá? Nem da gambiarra, eu acho que tem que acabar com isso no Brasil. Mas eu falo de gente criativa, de exemplos lá, né? De vários exemplos de pequenos empreendedores que estão ali se virando com ideias geniais, e a gente desperdiça, porque é um país muito difícil de empreender e inovar. Você vê alguma relação de causa e efeito? Porque você circula o mundo, né? Você estava falando agora há pouco das suas últimas semanas, cada hora num continente diferente, tendo contatos com várias realidades. Você consegue enxergar alguma relação de causa e efeito que possa ajudar, talvez, a começar a entender isso? Olha, talvez assim, eu sempre eu gosto de recomendar às pessoas que leiam um livro chamado Por que as Nações Fracassam. Esse livro começa uma narrativa em Nogales, onde eu moro, no Arizona. Então, às vezes eu pego meus alunos e vou para Nogales, Arizona, e fico lá, mostro Nogales para ele, depois olho Nogales, México. Que é o que o livro começa com essa narrativa, né? Eu peço para eles explicarem, né? Por que Nogales nos Estados Unidos é essa beleza, tudo funciona, e Nogales no Arizona, no México, é um negócio árido, difícil, complicado, perigoso, né? Então deixa os alunos começarem a pensar sobre correlação, né? E depois causalidade, quer dizer, o que isso acontece? É difícil você falar do livro que você concorda com o autor, né? Quando eu li o Christensen a primeira vez, eu fui brigando com o livro, né, o Dilema do Inovador, até o que não. Depois ele acabou me convencendo. Mas o cara fala que a relação de causalidade está nas instituições. Então ele defende instituições políticas e econômicas pluralistas, inclusivas, como forma de você ter uma nação que funcione. Né? E eu acredito bastante nisso. Se a gente perguntar hoje para o povo brasileiro, né, tem um discurso no Brasil que me incomoda hoje. Ela da meritocracia, quem quer consegue não, cara. A meritocracia vale pra gente. Eu acho que outro dia o Drauzio Varela deu voz a isso. A meritocracia vale pra gente. Nascemos em família de classe média, estudamos em bons colégios, aprendemos a falar inglês, tivemos uma viagem internacional ou outra, não é isso? Então, a gente tinha vacina, né? Tinha posto de saúde, teve escola. Agora vai comparar lá com a moça que foi babada da minha filha, uma menina extraordinária que nasceu lá no interior, não tinha posto de saúde, não tinha saneamento básico, vim falar de meritocracia? Não posso. O ponto de saída é desigual. Né? Conecta com aquele seu ponto da palestra também, que você inclusive citou o Lobão, né, do sistema de incentivo. Quer dizer, a realidade que um jovem encontra, que você comentava, né, que ele prefere viver há 10 anos a 1000, anos a 10, é isso. É um incentivo para a criminalidade no Brasil muito alta. Porque o sujeito que nasce na favela, o cara que é preto, pobre, favelado, que a mãe é prostituta ou que o pai é traficante de drogas, esse cara não vai falar meritocracia com a gente? Esse cara não tem condições de sobreviver no sistema do Brasil. Um péssimo ensino fundamental e médio. Os 12 primeiros anos de educação estão comprometidos já. Basta olhar o PISA. Não tem muita conversa. A gente não está bem em matemática, não está bem em ciências. Nossos professores não querem ser professores na área pública, ganham mal, só padecem da violência todos os dias. Eu fui reitor de uma universidade. Eu sei o que é estar num ambiente que você não tem segurança. A nossa universidade tinha muita segurança. Eu encarava todos os problemas que eram pontuais com rigor. Tem nada a ser ameaçado em vários momentos. Então, assim, para o nosso país dar certo, a gente precisa reinventar. E se você perguntar para o brasileiro assim, você confia na Suprema Corte? Qual será a resposta? Você confia no Senado, no Congresso? Você confia no sistema de educação do seu país? Você confia no Detran? Nem sei se todo estado é Detran, Departamento de Trânsito no Brasil, né? Você confia no Detran? A prova de que o Estado faliu é que nós institucionalizamos no Brasil a figura do despachante. O despachante é o meu estado de falência. Ou seja, o Estado tem que servir a gente, e não a gente servir o Estado. Né? E temos que dizer não para a corrupção nossa do dia a dia. A corrupção lá daquele senador da mala é tão hedionda quanto o cara que dá o dinheirinho pro guarda, o cara que faz o gado da TV a cabo, entendeu? O cara que vai lá encher o saco do professor para passar o filho dele que não aprovou. Nós temos que acabar com essa questão e a sociedade tem que se mobilizar. Então, assim, para mim ter uma resposta no campo institucional, é que nós vamos resolver, inclusive, a educação. O problema do Brasil é a educação, se fosse, cara. Educação, agora, como é que eu resolvo instituições primeiro, para depois construir sistemas educacionais, de inovação, etc. É mais complexo do que uma resposta simplista de que é só a educação. Eu acho que a sociedade tem que se mobilizar, né? E não é nem o lado lá do coxinha e do mortadela, essa divisão não interessa para o brasileiro. Né? É uma grande bobagem, não interessa. Agora, nós temos que exigir mudanças. E como é que se exige mudanças? Com cidadania. E que não vai ser, não vou lá, não vou manifestar não contra o tal do senador, porque eu vou para o jogo do Atlético e Cruzeiro. Então, realmente, assim, eu moro numa cidade pequena, nos Estados Unidos, e o prefeito manda uma DRE, junto com a conta de lixo. Então você vê assim, o que a prefeitura recebeu,
que ela gastou, e vi lá que ele ia propor fechar uma biblioteca de um parque, que eu até passei muito com a minha filha no parque. Eu não estou aqui defendendo a sociedade americana, acho que tem defeitos como a nossa, tem coisas legais, coisas ruins. Estava num parque, calor de 48 graus, né? Eu moro no deserto, né? E vi lá 3, 4 mil pessoas dando um abraço na biblioteca para dizer para o prefeito, cara, você não vai fechar. Eu lembro que encontrei um vizinho que eu brinco, pô, cara, você nunca leu um livro, cara. Falou, você tem 2 livros em casa, não acabou de colorir o primeiro livro. Eu falei, pô, o que você está fazendo aqui, cara? O cara me deu uma aula de cidadania. Ele falou, eu estou aqui porque eu não veio, não. Mas aqui vem um filho do imigrante, né? Aqui vem um aposentado usar a internet, aprender. Aí eu falei, os caras estão lá mobilizados, uma cidadezinha pequena, por causa de uma biblioteca pública, dentro de um parque. Então a gente começa a aprender, né? E se você pudesse, meu sonho era dar para cada brasileiro a oportunidade de ver um lugar onde as instituições funcionam. Uma vez eu levei essa moça que eu falei que foi babá da minha filha, uma pessoa que a gente adora, e levei ela para viajar com a gente para o exterior. Vamos, você vai conhecer e tal. Cara, ela passou um tempo no exterior com a gente, quando voltou para o Brasil, falou assim, olha o trânsito, olha a agressividade. Olha, falta estrutura no aeroporto, basta você mostrar, muda a visão. Amplia a referência. Então, será que você cria uma referência de uma sociedade mais interessante, que você pode andar na rua? Sim. Eu cresci numa Belo Horizonte que não existe mais. Eu andava na rua, eu estudei em escola pública. Que é o que no fim está trazendo muito brasileiro aqui para Portugal também. Nos Estados Unidos, no Canadá. Que é um pouco do contrário do que você observa. Eu lembro de ter participado de conversas no Brasil em que a pessoa chega no final, que é o contrário do que você está colocando aqui, que a pessoa fala, eu super entendi a questão da Previdência, mas minha tia está prestes a se aposentar, então não é bom mexer nisso agora não, sabe? O argumento mais forte, saiu uma pesquisa no ano passado mostrando que mais de 77% dos brasileiros não querem mudança nenhuma na Previdência. Agora, a hora que os argumentos são postos, a pessoa, mais de 90% responderam, eu topo mudar, mas se não afetar o meu grupo, se não afetar os meus. Então é uma coisa estranha. Um Estado gigante e ineficiente. Eu acho que não é nem a discussão do tamanho do Estado. Acho que o Estado tem que ter o tamanho que tem que ter para ser eficiente. O Estado tem que ser eficiente. Tanto que funciona. Assim, se você me perguntar o que deve ficar, acho que é um debate muito interessante, mas tem que ser um Estado eficiente que sirva a gente. Eu quero escola pública, eu não quero pagar escola particular para minha filha, não. Minha filha hoje estuda. Eu morei em Hong Kong, morei no Canadá, moro nos Estados Unidos hoje. Eu pago escola. Porque, aliás, eu pago a escola. Está no imposto que eu pago rigorosamente. E nos Estados Unidos, no Canadá, amigo, se você não pagou o teu imposto, é cana. Não tem conversa. Os caras vão te cobrar, vão te processar. Então eu pago meu imposto, agora eu tenho infraestrutura para andar na rua, tem saneamento básico, tem educação. Segurança. Tem segurança. Então isso são coisas que as pessoas querem. Você quer criar teus filhos, a tua família, com tranquilidade. A vida já é tão difícil. Você quer estar tranquilo, né? E o que é o bacana é o rumo que essa conversa acabou tomando, reflete a forma como você encerrou a sua palestra. Falando de 3 coisas que para você são fundamentais, começando pelo legado. Quer falar disso pra gente encerrar? Assim, eu sou professor, né? Eu sempre falei que eu fui dublê de executivo, né? Eu acho que um bom professor, na minha área, tem que ter tido experiência profissional. Tem que liderar um time, tem que resolver problemas, tem que fracassar. Eu acho que isso é muito importante. Mas pelo fato de ter começado, eu não escolhi ser professor, né? Acho que aquilo acabou me escolhendo, né? Você tem que saber o que você quer com 16 anos de idade no Brasil, uma aberração. No resto do mundo, é um crime, né? Não sei, quer dizer, eu fui descobrir que eu queria fazer aos 30. Enquanto eu não sabia, eu ia fazendo os bicos, né? Não se chamava gig economy, né? Era o bico. Então eu dava aula de tudo que eu podia dar aula, dava aula de inglês para ganhar uma grana, pela faculdade, antes da faculdade, dava aula de bateria, né? Dei aula no ensino pré-vestibular, dei aula em ensino médio fundamental, ensino superior, doutorado, mestrado. Então assim, eu tenho prazer em estar em sala de aula, gosto de pensar assim, como é que as pessoas aprendem, como é que pode ser mais legal isso aqui, como é que pode ser mais efetivo. E quando eu falo ser legal, não é diminuir a exigência não, porque eu nunca, se meus alunos assistirem aqui, eles vão poder testemunhar que eu nunca arredei o pé da exigência. Chegar no horário, estudar, estar preparado para conversar comigo e com os colegas. E a canetinha era dura mesmo, e agora os caras viveram uma experiência de aprendizado que, segundo eles, valeu muito a pena. Então assim, legado para mim é isso, quer dizer, quantas pessoas você ajudou a ser melhor, quantas pessoas você influenciou, e aí como é que as pessoas vão se lembrar de você também, né? Eu tenho um nome diferente, né, cara? Com os caras vocês conhecem que chamam Rivadavia, né? Eu sou confundido com mulher o tempo inteiro aí, pelo mundo. Aqui em Portugal, os caras já me chamaram de senhora Rivadavia umas 4 vezes, né? E é você passar por pessoas que você não vê há 20 anos aqui. Passa uma pessoa aqui hoje, né? Está aqui em Portugal, e você é meu professor em tal lugar. Cara, isso é uma prova que você está construindo um negócio bacana. Então eu acredito em educação, eu acho que a educação transforma, muda as vidas, né? Nós somos o que somos porque passamos por um processo educacional, bom ou ruim,
né? Teve coisas boas, teve coisas ruins, a gente tem críticas ao sistema, né? Mas a gente não tem caminho de desenvolvimento sem educação. Eu só queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte: tá prestes a ser o teu livro, então se puder falar o título dele, e a pergunta é, você falou bastante sobre inovação, qual que é a grande inovação do seu livro? Olha, você deve ter percebido que na palestra eu já não uso mais nenhum texto. Sim, são só imagens. Esse negócio de PowerPoint, eu já fiz isso, tá? Eu fico falando aqui, achando que eu já fiz. Eu fui formado como professor. O cara que está acostumado a falar 8 horas desesperadamente, aqueles PowerPoints que tinha, né? Você bota a Bíblia, né? Sagrada. Você põe o Novo Testamento no PowerPoint. Cara, professor, é um negócio tão engraçado. Executivo, se você mandar um post-it para ele consegue escrever 7 páginas num post-it daquele tamanhozinho, né? Porque o negócio da síntese, da concisão demora tempo para aprender. Então assim, eu faço uma palestra basicamente com storytelling, né, e pensamento visual. Claro que eu estou preparado para fazer. Tem ali as teorias que informam aquilo, as experiências, etc. E o livro é um pouco disso. Não é um livro, eu não estou escrevendo para os meus pares na academia, eu já fiz isso, né? Eu acho que é pessoal, tá? Não serve para todo mundo. Eu acho que o impacto que eu causei foi um impacto legal, né? Agora, quando eu escrevo para pessoas que estão no mundo corporativo, né, eu posso ajudá-los a fazerem a diferença. Eu fui aprendendo isso como professor nessa área. Então o livro, ele faz as pessoas pensarem sobre inovação na forma de modelos, de ontologias, de modelos, de esquemas, de taxonomias. Trago a teoria, mas muito bem empacotada na modelagem para o cara pensar sobre estratégia de inovação, execução de inovação, ferramentas para inovação, métricas para inovação. E mostra, olha, esse é um modelo fechado. Cria o que você quiser, acrescenta, suprime, mas comece a pensar um pouco melhor sobre o processo e como implementá-lo. A linguagem fácil. Eu não estou usando aqueles termos que eu usei na minha tese de doutorado, epistemologia, ontologia, heurística, quer dizer, eu quero falar para as pessoas comuns, pessoas que têm problemas no mundo real, imediato, que querem resolver e que eu possa ajudá-las a resolver de alguma forma. Bacana. Fantástico. Também traz algumas experiências, né, de sucesso, de fracasso, conto muitas histórias, né, storytelling lá em Minas, cara, é contar causa. Contar causa, né? Eu tenho PhD em contar causa lá na Fazenda meu avô. O título do livro? Fazendo a Inovação Acontecer, pela editora Planeta, deve estar saindo agora, deve sair agosto, setembro, se tudo der certo. Maravilha. Tá bom? Riva, a gente quer te agradecer e te dizer o seguinte, você construiu mais um pedaço do teu legado hoje, posso falar por mim e pela plateia toda, mas do que nós já conversamos, muitos dos seus insights fizeram diferença para nós. Bacana, cara, e vocês estão com uma ideia bacana aí, genial. Sei que estão nas fases aí de reinvenção, que não é fácil, mas desejo boa sorte. Bacana. Que eu puder contribuir, conta comigo. Maravilha. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Cara, sucesso. Obrigado. Um abraço.